Olá, pessoal do Segundo Médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham tido uma excelente Páscoa, né? Se fartando aí de ovos de chocolate e se cuidando também. Bom, galera, vamos lá, né? Nós finalizamos na última semana a nossa apostila de o caderno número 5. Hoje nós vamos iniciar aí o caderno de número 6 e dar sequência aí nos estudos do livro-texto, tá? Então, hoje eu vou explicar uma parte do capítulo 7 do livro-texto, e então já pode ir separando o livro aí, e conforme eu for explicando, já vai marcando as partes importantes, as partes que merecem destaque, né? Pois vocês sabem que eu vou pedir, em algumas situações eu peço, né, o mapa mental. E desse capítulo 7 aí eu vou pedir o mapa mental, tá? Então você já vai ganhando tempo, assiste a aula e já começa a fazer essa atividade aí, fazendo a aula render, tá bom? Então vamos lá, eu vou diminuir aqui e abrir aqui o nosso caderno, tá? O nosso livro-texto. O capítulo 7, pessoal, ele começa falando sobre a população brasileira, né, no caso da estrutura ativa, ou seja, das pessoas que estão em idade de trabalho ou das pessoas que já trabalham, tá? Então, em primeiro lugar, o que a gente pode destacar aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Nós destacamos, deixa eu só... Ok. Nós podemos destacar, primeiramente, pessoal, a população de idade ativa, que a gente chama de PIA, tá? Então, a PIA, aqui no Brasil, são consideradas pessoas que têm de 15 anos para mais, tá? Geralmente, em países subdesenvolvidos, pessoal, a PIA chega a ser de 10 anos de idade, tá? Então, isso que acaba acontecendo em muitas situações, ok? No caso da PIA brasileira, né, ultrapassa aí mais de 156 milhões de habitantes, né? 156 milhões de habitantes. Então, ou seja, já a PEA, que é a população economicamente ativa, não só de idade ativa, mas que já trabalha ou já trabalhou e no momento está desempregado, né? O termo correto para os estudos geográficos é a população desocupada, tá? Então, a PEA no Brasil é de 102 milhões de habitantes, ou seja, 54 milhões a menos, né, do que a PIA, tá? Isso corresponde mais ou menos 65% da quantidade da PIA aí, tá, pessoal? Beleza? Então, nós estamos fazendo a leitura aliás, a leitura eu já fiz, né? Fez o texto. Vão aproveitando a aula, já vai grifando, já vai marcando, né? Sejam espertos quanto ao tempo da aula, né? E no caso, e a composição da pia, né? Então vamos lá fazer uma análise aí. Então, a PEA, pessoal, PIA, eu falei errado, perdão. A PEA, pessoal, que é a população economicamente ativa, ela acaba se relacionando com aquelas pessoas que já trabalham, né? É isso que está sendo dito aqui no texto. Então, essas pessoas aqui, ó, tá? Que já trabalham e estão distribuídas nos setores da economia aí, né? Ou seja, as pessoas que estão no primeiro, segundo ou terceiro setor da economia em si, tá? Aí, beleza. Ficou meio tortinho, mas é porque o scanner ficou tortinho, mas não tem problema. Né? Ou seja, pessoas que estão, né, nessa situação. Já a PEA, né, no caso, a população economicamente ativa dividida nos setores, então, né, tem o setor primário, relembrando, o setor primário é o setor da agropecuária, da extração de matérias-primas, né, pessoal? Aí nós temos o segundo setor, que é o setor industrial, o setor que produz os, os objetos que são comercializados, né? Pelo terceiro setor, que é o setor de bens e serviços, né? Relembrando os três setores, como a PEA está distribuída, né? Então aqui, ó, 63% da PEA brasileira está no terceiro setor. Por isso que nós chamamos que esse terceiro setor é um setor hipertrofiado, né? Ou seja, tem muita gente nesse setor. Já no setor secundário tem apenas 22% dessa população. O setor secundário é o setor das indústrias, né?
que geralmente não só formada por pessoas operacionais, mas precisa de pessoas formadas na área, né, nas áreas mais técnicas aí. E nós temos aí também no setor primário, que é o setor de agropecuária, extração de matérias-primas em si, nós temos 14,7% da população apenas, né? Ou seja, ela não tem uma distribuição equilibrada. Apesar que o primeiro setor em países da Europa, por exemplo, às vezes chega só a trabalhar 3% da população, tá? Mas a grande parte da população está um pouquinho mais distribuída aqui, não tem 70% da população no terciário, né? Tá distribuído. E as rendas também são distribuídas. Então, por exemplo, num país desenvolvido, tem lá o salário do médico, beleza, tá lá. E o salário do ator, por exemplo, vamos lá, né? E o salário do operacional de fábrica, do caixa do supermercado, enfim. Logicamente, os salários são diferentes, mas eles não têm uma diferença tão grande, tá? Então, você pega, de repente, algumas profissões que exigiam bastante estudo, beleza, o cara tem lá um salário já mais elevado. Mas os salários das funções mais simples da sociedade não são tão baixos, né? São salários mais um pouco mais equilibrados, né? O cara não vai ganhar igual um médico, né? Por exemplo, pega um lixeiro e um arquiteto, um engenheiro. O lixeiro não vai ganhar tão menos, ele vai ganhar menos, né? Só que não vai ser um salário de fome, ou um salário com uma diferença tão absurda quanto temos aqui no Brasil em muitas situações, né? Então isso aí que acaba acontecendo, onde algumas profissões têm um desequilíbrio enorme em relação a outras profissões. E todas as profissões são importantes, porque se não fosse importante, não teríamos. É simples assim. Então, dando sequência aqui, pessoal, aí nós vemos a situação do Brasil, né? Foi essa análise que nós fizemos aqui. No Centro-Oeste, 12% está na agricultura, 19% na indústria e 67% no terceiro setor de bens e serviços. No Nordeste, 24%, né? No Nordeste, 24,5% na agricultura. Olha como agora a quantidade na agricultura é maior, né? Quase 25%. Na indústria cai 17% e na área de bens e serviços 57%. Então, o grande destaque por enquanto, né, a gente tem aqui, né? Beleza. Agora, no norte, 23% na agricultura, 16% na indústria e 59%. Então, aqui também temos um destaque, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, aqui nós temos um destaque também na região norte, né? 23, quase 23% e meio aí, né? No sudeste, só 7% na agricultura, 24% na indústria e 68% no bens e serviços. É muita gente no setor aqui. Então, no Sudeste, por ter a possibilidade de estudar, se especializar e tudo, essa participação na indústria poderia ser maior do que é. Poderia ser muito maior do que é. Aqui, ó, a região sul do Brasil é a região que apresenta um certo equilíbrio aqui também. 15% na agricultura, né? 26% no segundo setor e 58% no setor de bens e serviços, né? Então, assim, acaba sendo, né, essa disposição aí, né, da distribuição dos trabalhadores por setor. E aqui no gráfico, né, o percentual da PIA e da PEA, então aqui, ó, entre homens e mulheres em 2003. Então, ó, em idade ativa, economicamente ativa e ocupada, desocupada. Então, em idade ativa, de repente é aquele moleque de 15, 16 anos, mas que nunca trabalhou. Então, ele está em idade ativa, mas ainda não trabalha. Então, ó, 46% é formado
por homens e 53% por mulheres. Já economicamente ativa, que já trabalha, 55% homens e 44% mulheres, né? Então vamos para agora a área ocupada, né? Quem tem uma ocupação, tá? 57% de homens, 43% de mulheres. Desocupada de homens, 45% e 54% de mulheres. Não economicamente ativa, né? Tá desocupado. Desocupada não. Nunca trabalhou, tá? Então nós temos aí 64% de mulheres que nunca, não do número total de mulheres, tá, gente? Isso aqui é do número que está na PIA ou na PEA, tá? Então vamos lá. Em 2014, olha como ela se modifica, né? Aqui, no caso, ela se modifica pouco, né? Fazendo a comparação aí. O que apresenta uma maior mudança é aqui, que a dos homens cai para 53% e a mulher sobe de 43% para 46%. E as outras mudam muito pouco. Em 10 anos é pouco, né? Deveríamos ter mais mudanças aí, né? No incentivo da mulher no mercado de trabalho, essas coisas assim, tá? Aqui, galera, né? Já na página 55, né? Então nós temos a questão da terceirização ou a tá. A terceirização ou a terciarização do conceito, né? Então, o que é terceirização, pessoal? É quando, por exemplo, eu tenho uma empresa de limpeza e eu sou contratado para fazer limpeza numa outra empresa. Então, eu sou terceirizado. Ou eu tenho uma empresa de segurança e minha empresa é contratada para fornecer seguranças e porteiros para um condomínio, por exemplo. É uma empresa terceirizada, tá? Então, isso que acaba acontecendo. Essa empresa que ela é terceira, né? Por que que existem coisas do tipo? Porque acaba às vezes saindo mais barato. Vamos imaginar um condomínio que de repente vocês moram, enfim. Muitas vezes o próprio prédio contratar um porteiro, aí tem que pagar o funcionário, tem que registrar o funcionário, tem que pagar os custos, né? Os impostos em cima desse funcionário. Já quando eu terceirizo o serviço, muitas vezes a empresa oferece um desconto ou ela, por ter muita mão de obra nesse sentido, ela consegue oferecer valores melhores, né? Que sai mais barato do que de repente eu contratar. Eu contrato uma empresa que presta o serviço. Quem vai pagar o salário é a empresa, quem vai pagar as férias do funcionário é a empresa, quem registra o funcionário é a empresa. Eu não tenho ligação nenhuma com esse sentido, né, da coisa em si. Então, isso que acaba sendo aí a função terceirizada, né, da contratação do funcionário, tá? E já a participação da mulher no mercado de trabalho, ela é uma coisa que ela vem melhorando ao longo dos anos, porém ainda não está no ideal, né? As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, nós já vimos isso, né, no conteúdo sobre população. Então, outra coisa que acontece, né, as mulheres elas sofrem bastante porque elas participam de uma jornada dupla. Ela trabalha na empresa e trabalha também em casa. E geralmente essas funções do lar, elas não são divididas, né? É um conceito errado falar, o homem ele ajuda a limpar a casa, ele ajuda. Então, no caso, isso foi uma coisa do século XX, lá para metade do século XX, não para o final. O custo de vida urbana ele é mais caro, a mulher hoje tem possibilidade de estudar, de ter uma carreira acadêmica e profissional, assim como o homem também. Então, as responsabilidades do lar são divididas, né? O caminho das coisas é mais ou menos esse, né?
Então as pessoas que têm uma mentalidade um pouco antiga nesse sentido vão sentir bastante nesse caso. Por exemplo, você vê a tua mulher sai para trabalhar, antes de você volta, depois de você, ela ainda vai limpar a casa, né? Ou, sei lá, entrar no acordo aí, enfim, né? É na base da conversa, quando os dois estão aptos a conversarem, a negociarem, tudo dá certo, né? O problema é quando só um faz e o outro não faz. Aí gera um cansaço, um estresse na outra pessoa, né? Então aqui, ó, né, a distribuição da população ocupada por atividades, né? Então aqui nós temos no setor industrial, que é o roxinho, né? Então em 2013, 14% de mulheres, em 2014 cai para 12%. Então, em 2003, na construção 1%, tem um crescimento de 0,2% em 2014. O comércio era de 17,9%, passa para 17,7%, né? Aí, no caso, em 2003 de 11,6% no serviços prestados a empresas e sobe para 15,4%, teve um crescimento aí de quase 4%. Já a administração pública de 22,8 sobe para 23,9. Então você pensa assim, por exemplo, vamos lá, vamos continuar o raciocínio, senão eu vou quebrar. Já de serviços domésticos de 16,7 cai para 12,3 e de outros serviços, transporte, limpeza urbana e serviços pessoais de 15,1 para 17,2 e outras atividades de 0,4 para 0,3. Dos homens aqui, ó, na indústria 19%, é superior à mulher, ó, de 2003. E aqui a mulher continua inferior ao homem em relação ao número de vagas, né? Em 2014 cai para 18,3, mas ainda é bem superior à mulher. Já na construção, um homem de 12,5% contra 1%, e aqui sobe para 13%. Setor de comércio, 21%, cai para 19,4%. Serviços prestados para a empresa, de 14,8% para 17,3%, então aqui tem uma elevação. Aqui agora, ó, administração pública, né? Do homem é só de 10% aqui, e ele está bem abaixo da mulher, né? Nessa parte de administração pública. Serviços domésticos é de 0,7 contra 16, ó. De 12 contra 6, então caiu ainda aqui. 18,6 e 19. Tá? Então, aqui nesse sentido. Então, no próximo gráfico aqui, pessoal, nós vamos analisando, né, olha só comigo aqui, ó. Né, a população economicamente ativa no Brasil por sexo em 2010, gênero de homens e mulheres, número de pessoas, homens, 51.678.548 homens, de mulheres, 39 milhões. Então, nós vemos que nós temos aí mais de 10 milhões a menos, né, de mulheres economicamente ativas no Brasil, tá? Então, esses gráficos, eles mostram, pessoal, que a mulher, ela sofre sim uma discriminação, né? Não tem como falar que não sofre, né? Então, assim, não, é porque elas não querem. Não, né? As minorias, elas sofrem muito no Brasil. Isso está muito claro em vários setores, né? Então, assim, a gente vê isso na TV o tempo todo, tá? Isso acontecendo sempre, né? Agora, pessoal, na página 55, né, vem falando sobre empregado com carteira de trabalho assinada. Ou seja, a carteira de trabalho é um documento que todo mundo tem aí, depois, né, completa 16, 14 anos, pode tirar a carteira de trabalho. Desculpe. E essa carteira de trabalho? Falhou a voz. E essa carteira de trabalho é que possibilita os direitos trabalhistas para as pessoas, né? Então aqui, ó, empregado com carteira de trabalho assinada, homens, aqui em 2000,
era de 36,5%. Opa! Era de 36,5% e passa para 46,5% em 2010. A mulher em 2000 era de 32,7%, passa para 39,8%. Vocês estão acompanhando aí no livro texto de vocês, pessoal? Pode ir acompanhando. Então, o total aqui nós tínhamos 35%. E agora temos 47%, 43,7%. Então nós vemos aqui o total é como se fosse uma média, né? E nós vemos então que a maioria ainda dos trabalhadores brasileiros, quanto homens e mulheres, no ano de 2010, eram de informais, né? Pessoas que trabalham sem carteira assinada, tá? Aí nós vemos o rendimento das mulheres e dos homens. Rendimento é o salário. Então olha aqui, galera, não tem como a gente ver essas coisas e ficar de boa, não dá. Não dá para ficar de boa, tá? Então aqui, ó. Então a média dos homens aqui, ó, vamos lá. Foi muito. Então a média dos homens aqui, galera, ó, vamos lá. Era de R$ 1.806. A da mulher de 1.279, é a média, em 2003. Então nós vemos no final aqui, ó como o salário do homem ele caiu para 2004, né? Depois ele volta a subir, chegando hoje a é a média, tá, gente? R$ 2.387 em 2014. A mulher ela evoluiu também de 1.279 até 1.770. Mas ela ainda ganha aí, galera, gente, uma diferença grande, né? 770, 880, 980, 2080, 180, 280, 380. Uma diferença de R$ 600 no salário. R$ 600 é muita coisa, né? Aí o pessoal pensa, mas R$ 600 não dá para nada. Para as famílias brasileiras que tem uma média, né? Quase 70% das famílias brasileiras têm uma média de um salário familiar de R$ 1.300. Tira R$ 600 desse salário. É muito ou é pouco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas comparações. Então, nós vemos que aqui, né, no caso, ó, razão do rendimento médio real do trabalho das mulheres em relação ao dos homens. Então, a diferença que tem, ó, né? E essas médias, né? Não são médias qualquer coisa de qualquer lugar. Não, não é bem assim, né? A coisa ela tá estruturada, né? Pesquisa séria, não é brincadeira. Taxa de desocupados das pessoas ocupadas por sexo, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó, o número de mulheres, então, de desocupadas, como vem caindo, né? Então, isso mostra que a mulher está conseguindo, né, mais emprego aí de 2013 até 2014. E a taxa de desocupados também está caindo para os homens também. Então nós vemos que de 2013 até 2014 a taxa de desemprego ela veio diminuindo bastante, tá? Isso é bom, né? Lendo os dados, aí a gente começa a perceber o que é fake news que divulgam na sociedade e o que não é fake news, analisando dados, gente. Isso aqui é ciência, tá? Não é achismo. Ah, eu acho. É ciência, são números aqui, são os números, tá? Então aqui, ó, mesmo com mais tempo de estudo, mulheres demoram mais para serem promovidas, né? Então aqui é uma pesquisa feita pelo IBGE que diz que a mulher, ela estuda, ela procura se capacitar, assim como o homem também, só que ela passa mais tempo esperando uma promoção na empresa, né? E muitas vezes o homem recebe essa promoção mais rápido do que a mulher, mesmo tendo currículos equilibrados. Aqui outra coisa importante para salientar, no Para Saber Mais, né? Cortar um pedacinho, mas não tem problema. O PNAD, que é Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Então, nós vemos aqui, no caso, que o Brasil tem 102 milhões de pessoas que compõem a população que trabalha, certo? O resto das pessoas deve ser crianças, deve ser idosos que já ou não trabalham ainda, não estão em idade ativa, ou já se aposentaram aí e
desfrutam de uma aposentadoria que deveria ser muito melhor, né, para uma pessoa que já contribui a vida inteira, né, esse restante das pessoas. Ao mesmo tempo aqui, galera, ou seja, o número de carteiras assinadas melhorou, né, ele subiu, e o valor do rendimento tem melhorado também, tá? Como nós vimos aí na década de 2000, de 2013 a 2014, os empregos diminuíram, mas também o salário dos empregos foram melhorando, né? Não ficou estagnado, não ficou parado, né? Então, isso que aconteceu. Há uma elevação do número de empregos, carteira assinada, como eu comentei aqui, né? Então, aqui, ó, a diferença entre sexos também está diminuindo. De acordo com o PNAD de 2003, o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos dos homens foi de 1.890 e das mulheres de 1.392. Em termos proporcionais, as mulheres receberam em média 73,6% do rendimento do homem. Em 2012 caiu para 72%. Né, caiu 1% aqui quase, caiu 0,9%. Então a mulher recebe cerca de 70% aí do salário do homem, tá? Então, aqui nós temos um esquema, né, de trabalho mostrando a população economicamente ativa de 102 milhões de habitantes. Opa, está assim, 102 milhões de habitantes. Então nós temos aí emprego com carteira assinada, né? Cerca de 74%, né? E emprego sem carteira assinada, né? Esse número aqui. Não, desculpe. É aqui. Rendimento médio, aumento médio mensal de 6,2, né? Aumento de 13,6% por milhão aqui. Por mil. Por 1 milhão de pessoas, perdão, li errado. Aumento de 13,6%, isso resulta em cerca de 1 milhão de pessoas. Então, o rendimento mensal aqui, ó, teve um aumento de 5,7% de 2012 para 2013, né? E essas aqui são as médias, né? Lembrando, pessoal, que as médias de São Paulo são muito diferentes das médias brasileiras, né? A cidade de São Paulo, ela não é uma cidade igual às outras cidades do Brasil aí, né? As grandes cidades em si não são iguais. E nesse ponto a gente pode comentar que no caso do Brasil, a São Paulo não é a realidade brasileira. São Paulo é muito diferente, tá, pessoal? Beleza? Para não ficar muito pesado, tá? Eu vou cortar a aula por aqui. Eu parei então no desemprego no mundo. E na próxima aula a gente continua deste ponto em diante. Beleza, galerinha? Senhoras e senhores, tenham uma boa semana. Espero que tenham tido uma ótima Páscoa. E até amanhã. Tchau, tchau. Valeu.